Caro estudante, seja bem-vindo a mais uma de nossas aulas da disciplina de pré-cálculo. Nessa aula, o assunto será função par e função ímpar. Bom, vamos lá diretamente aos nossos exemplos, aos nossos esquemas, porque função par e função ímpar, a definição é muito simples. Veja, uma função ela é par quando o f de x é igual ao f de menos x, para todo x pertencente ao domínio da função f, certo? E ela vai ser uma função ímpar quando acontecer isso daqui, quando f aplicado no ponto x é igual a menos f de menos x, e isso também para todo x pertencente ao domínio da função f, certo? As funções pares, elas têm uma característica em seu gráfico que é a seguinte: o eixo vertical, o eixo do y, ele serve meio como ele serve como se fosse um eixo de simetria para o gráfico da função, de forma que o gráfico da função que está do lado direito, ele se espelha no outro lado, no lado esquerdo do eixo vertical. Veja, vamos ver aqui alguns exemplos. Esse primeiro exemplo, a função f, que vai de r em r, tal que f de x é igual a x ao quadrado, ela é uma função par. Como que nós, algebricamente, verificamos se a função é uma função par ou até mesmo se ela é uma função ímpar? Veja, você deve calcular o f de menos x. Esse é um bom começo. Calcule o f de menos x. Como você vai calcular o f de menos x? Muito simples. Você vai pegar a função e todos os lugares que tiver o x, você vai colocar o menos x. Então, a função é x ao quadrado. Então, agora vai ficar menos x ao quadrado, certo? No lugar de x, nós colocamos o menos x, certo? E como o x estava ao quadrado, e o menos x está entrando no lugar dele, o quadrado deve pegar o x e deve pegar o menos também. Por isso que nós colocamos o parênteses ali, certo? Agora veja, menos x ao quadrado é a mesma coisa que menos 1 ao quadrado, que multiplica x ao quadrado, certo? Porque quando nós temos o quadrado de dois números multiplicando, você pode calcular o quadrado do primeiro vezes o quadrado do segundo. Então, fica o quadrado de menos 1 ao quadrado, vezes o x ao quadrado, certo? E veja, menos 1, quando nós elevamos o menos 1 ao quadrado, isso dá 1. Ou seja, no resultado aqui, inevitavelmente, vai dar x ao quadrado, certo? Então, veja, o f de x é igual a x ao quadrado. E o f de menos x também é x ao quadrado. Deu a mesma coisa, certo? Foram iguais ali. O f de x, que é x ao quadrado. Aí nós calculamos o f de menos x, que deu x ao quadrado. Deu a mesma coisa, cumprindo, olha só, a primeira condição. A condição de ser uma função par, certo? Então, essa daqui é uma função par, cujo gráfico é este abaixo, e você pode ver que o eixo vertical funciona meio que um espelho, que tem do lado direito, reflete do lado esquerdo e vice-versa, certo? Agora, vejamos essa outra função aqui, vou colocar aqui de uma outra cor, para a gente não misturar os exemplos, é a função f também de r em r, tal que f de x é igual a 2x. Bom, essa função é uma função par ou é uma função ímpar? Para você saber se é uma função par ou se é uma função ímpar, calcule sempre o f de menos x para começar a conversa, certo? E como eu calculo o f de menos x? Simples, você vai repetir a função exatamente igual, só que no lugar do x, em todos os lugares que tiver x,
você vai colocar o menos x. Então, aqui, a função é 2 vezes o x. O x só aparece uma vez ali, multiplicando 2. Então, é ali que no lugar de x, nós colocaremos agora, olha só, menos x. E 2 vezes menos x é menos 2x, certo? 2 vezes x dá 2x, e o sinal mais do 2 com o sinal menos do x dá menos, certo? Agora veja, o f de x é 2x. O f de menos x é menos 2x. Deram coisas diferentes, certo? O f de x é uma coisa, o f de menos x é outra coisa ali. Embora sejam parecidos, são diferentes. Um é positivo e outro é negativo. E para ser par, olha só, o f de x deve ser igual ao f de menos x, certo? Isso não aconteceu, certo? Ela não é, então, uma função par. Não é uma função par. Vamos ver se ela é uma função ímpar. Se ela for uma função ímpar, para ser uma função ímpar, nós temos que calcular isso aqui, ó, o menos f de menos x, certo? E isso deve ser igual ao f de x. Então, veja, nós já temos o f de menos x. Está aqui, ó. Nós calculamos para ver se ela era uma função par, certo? E não deu uma função par. Agora, vamos fazer assim. Vamos calcular, eu vou colocar aqui, ó, o f de menos x, então, ele é igual a menos 2x. E aí, olha só como você faz. Multiplica por menos 1 o lado esquerdo e multiplica por menos 1 o lado direito. Os dois lados, você multiplica por menos 1. Aí ficará menos f de menos x igual a menos, com menos mais. Então, 2x. Então, uma vez que você calcula o f de menos x, para você encontrar esse menos f de menos x, é simples, é só você colocar ali o sinal de menos em ambos os lados, certo? Agora veja que interessante, olha só, observe esse daqui, que é a função f de x, e observe esse daqui, que é menos o f de menos x. Veja que eles dão a mesma coisa. Ambos dão 2x, certo? Olha só, juntando esses dois resultados, o que nós concluímos? Que o f de x nós temos que é 2x, e o menos f de menos x nós temos que é 2x também, ou seja, eles são iguais, certo? Então, nesse caso, nós temos uma função ímpar, e graficamente, o eixo aonde nós vamos ter aí uma simetria é em relação ao centro do plano cartesiano. A função se reflete, quando ela está no primeiro quadrante, ela se reflete aqui no terceiro quadrante, certo? Essa é a característica de uma função ímpar. Ela se reflete ali no centro do plano cartesiano, ok? E uma função que não é par e nem ímpar? Bom, nós temos o f de x, que é a função, certo? Vamos fazer um esquema rápido aqui. Temos o f de x, que é uma função qualquer. X ao cubo, raiz de x, 1 sobre x, x ao quadrado mais 3x, função do segundo grau, do primeiro, que seja. E aí, nós calculamos o f de menos x, certo? E não deu igual ao f de x, deu diferente. Então, ela já não é uma função par. Aí, nós calculamos o menos f de menos x. Também deu diferente do f de x. Então, ela não é uma função ímpar, certo? Não cumpriu essa primeira condição de ser função par e não cumpriu a segunda condição de ser função ímpar. Então, ela não é nem par e nem ímpar. E isso pode acontecer, ok? Se uma função não é par, não significa que automaticamente ela será ímpar e vice-versa, ok? Para falar se uma função é par, tem que verificar se ela é par. Para falar se ela é ímpar, tem que verificar se é ímpar, ok? Uma não exclui a outra e não sendo par, não implica necessariamente que vai ser ímpar e vice-versa. Nós temos funções que não são pares e nem ímpares, ok? Bom, por enquanto é só. Nós nos encontramos na próxima aula. Bons estudos, um grande abraço e até mais.